Ó Senhor Jesus, aleluia, já é hora, já é hora, já é hora, já é hora de vos despertardes do sono. Senhor, leva-nos a estar bem despertos, Senhor. Senhor, nos desperta nesses últimos dias, para poder buscar ainda mais o Senhor, Senhor, com um espírito forte. Irmãos, nós temos visto o livro de Romanos. Essa semana nós vimos de uma maneira assim, como o Antônio Carlos testemunhou, até mesmo quando nós lemos cada porção, mexe muito conosco, porque nós sabemos quem o Senhor é. E nós não podemos esquecer quem também nós somos e a importância que nós temos dentro da vontade de Deus. O Delfonso deu testemunho sobre Angola. Quarta-feira nós estávamos aqui orando forte por Angola, e ao orar nós também somos iluminados, porque nós temos, como falamos em mensagens anteriores, nós temos liberdade hoje, irmãos, para poder reunir todos os dias, ler a Bíblia, criar grupo do WhatsApp, entrar em grupo, sair de grupo, não é isso? Nós decidimos e temos muita chance e oportunidade. Você tem o programa Livro na Minha Mão, você esquece de comprar, alguém chega, entrega para você. Tem reuniões de casais, adolescentes, jovens. As oportunidades são grandes. Tudo isso concorrendo a nosso favor. E os irmãos ali, por exemplo, em Angola, esses dias, não estão podendo ter essa liberdade do que nós temos. Não é fácil, irmãos. Chegar amanhã e você não puder nem reunir 3, 4 irmãos na sua casa para poder orar. Amanhã à tarde as irmãs estão aqui às 15 horas orando pela igreja. Tem irmãs também à noite no Sagrada Família, tem ali na região do Barreiro. Terça-feira tem o chá das irmãs, já tem mais de 2 anos. Tem aqui cerca de 40 irmãs. Porque veio desde do Bucafé do Floramar, né? E continuou aqui. Então nós temos chances grandes. Não é pequena não, irmãos. Eu e você temos uma chance enorme de sermos vencedores. Na época, no início ali, quando Adão e Eva caíram, irmãos, foi uma pequena desobediência que trouxe enorme estrago para o homem. Nós lemos Romanos capítulo 5, versículo 12, que por meio de um homem entrou a morte, e essa morte tem reinado, tem imperado até hoje. É difícil você levantar para vir para uma reunião da igreja. Passamos a reunião da igreja para 9h30, para dar um pouco mais de graça para algumas famílias. Tem irmãos que têm 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Não é fácil, irmãos. Mesmo se a reunião fosse 10 horas da manhã, não é questão do horário, é a questão do que recebemos hoje. A pressão é forte. Naquela época ali em Gênesis, quando depois Adão perdeu seu filho, né? Abel, aí a descendência ali de Caim, uma descendência que não valorizou Deus, teve oportunidade, teve chance, mas não se arrependeu. E ali começou uma grande confusão, irmãos. Eu não vou ler por causa do tempo, aliás, eu não vou pedir vocês para abrir por causa do tempo, mas vocês conhecem todos os versículos que eu vou ler. Mas em Gênesis aqui, capítulo 4, fala que Lameque, que é da descendência de Caim, primeiro fala que retirou-se Caim da presença do Senhor. Saiu da presença do Senhor, irmãos, está acabado.
Se eu ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, não espere ficar 30, irmãos, que já é o fim. Alguns minutos sem a presença do Senhor na minha casa, vai virar uma confusão. Aqui Lameque fala que Lameque, ele tomou para si 2 esposas. Olha aqui, o homem já saiu da presença do Senhor, ele começa a envolver-se com prostituição, como nós vamos ver, começa a envolver-se com idolatria. O Senhor falou para Adão tomar sua esposa Eva, os dois se tornariam uma só carne. Agora Lameque já coloca um outro princípio e escolheu 2 mulheres. Por que escolheu 2 mulheres? Porque ele estava vazio. Uma só não satisfazia, 2 não ia satisfazer, 3 não ia satisfazer, 4 e aí por diante. Porque a questão não são as mulheres, a questão é o que está dentro. É a falta da presença e do desfrute de Deus. Aí ele tomou uma mulher que era Ada. O significado de Ada, adorno. Aí depois, no versículo 22, fala que Lameque, por sua vez, depois Zila, que era uma outra esposa, por sua vez deu à luz a Tubal-Caim, que foi o artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. O significado de Naamá é fazer de si mesma agradável, aprazível, amável. Agora não era mais Deus que era amável. A mulher agora queria fazer dela mesma alguém amável, agradável, aprazível. Aí Lameque pega suas 2 esposas, Ada e Zila, ou Zilá. Zilá, né? Ouvi-me, vós mulheres de Lameque. Aí chama as 2, fala para ela, olha, vem aqui para vocês me ouvir. Escutai o que passo a dizer-vos. Olha o que ele falou para ela. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. É isso aí, irmãos. Sem Deus você fere, você pisa, você não escuta, você justifica, você reclama. Alguém te fere, alguém dá uma má resposta. Mas não é isso que o Senhor nos ensinou. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. Mas essa civilização foi embora, irmãos. Aí você vai chegando aqui no capítulo 5, chega no capítulo 6, o versículo 11, fala que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e ela estava corrompida. Nós estamos falando de quem, irmãos? De pessoas criadas para poder viver e expressar Deus. Mas por causa de desobediência, por causa de falta da presença de Deus, por falta de arrependimento, foi desenvolvendo-se e foi corrompendo-se cada vez mais. Nós precisamos fugir de tudo isso, irmãos. Se eu não desobedecer ao Senhor, se eu não desobedecer a palavra do Senhor, eu vou ser alguém na minha vida espiritual corrompido, cheios de furos, cheios de brechas, brecha no casamento, brecha nas questões financeiras, brecha no relacionamento com os filhos, e aí vai. Aí o Senhor olhou para aquela terra e falou assim, não é possível. Mas aí o Senhor achou alguém, achou Noé. Por que achou Noé? Noé andava com Deus. E por Noé andar e ter um coração de andar com Deus, o andar com Deus ali envolve comunhão, envolve dependência, envolve oração, envolve invocar. Por Noé ser esta pessoa numa era tão degradada, Deus pôde resgatar Noé. Então Noé andou com Deus e também Noé envolveu-se com um item da obra de Deus naquela época, que era a construção da arca, durante 100 anos. Irmãos, a minha salvação e a sua salvação é envolver-se com a edificação da igreja. Naquela época, o falar profético de Deus estava na boca de Noé. E Noé ali conseguiu resgatar mais 7, que eram 8, toda a sua família. Mas aquelas inúmeras pessoas ao redor de Noé, por mais que falasse que haveria o dilúvio, ninguém se importou.
o maior erro nosso, irmãos, é não se importar com o falar profético de Deus. Porque quando nós não queremos o falar profético de Deus, é porque nós queremos outro falar. Aí traz confusão. Aí o Senhor teve que destruir toda aquela geração. Aí salvou 8, por misericórdia. Mesmo depois, irmãos, esses 8 ali saíram da arca com todo aquele exemplo de pessoas que foram pessoas corruptas, pessoas carnais, que Deus não pôde mais lidar, porque o homem tem livre-arbítrio, e o homem escolheu viver desta maneira. Deus não podia mais tocar. O homem tem o seu livre-arbítrio e teve a sua escolha, como também teve o seu destino. Toda aquela geração foi anulada. Aí Deus levantou a Noé. Mas o problema também surgiu, irmãos. Não demorou 115 anos após o homem sair da arca com todos aqueles exemplos fortes. Aí levantou-se ali em Gênesis capítulo 10 e 11, um homem que é Nimrod. Era alguém ali que se dizia poderoso em guerra, alguém influente. Aí alguém agora que falava para as pessoas: por que temer a Deus? Vocês estão temendo a Deus com medo de novamente o Senhor dar fim a essa geração? Por que ouvir um Deus que nós nem vemos? Por que obedecer um Deus que já matou muitos? Por que adorar somente a esse Deus? Eu posso resolver o problema de você. Aí já dá uma ideia, né? Vamos construir uma arca, uma torre, que ao construir, mesmo se Deus enviar novamente o dilúvio, nós vamos escapar. Vamos estar acima do julgamento de Deus. Para que agora você ficar debaixo de uma orientação de um Deus da qual vocês nem conhecem? E o que vocês conhecem é um Deus ruim, um Deus mau, um Deus que mata. Mas esqueceram que o homem, ele é capaz de escolher o seu futuro. Irmãos, nós escolhemos ser vencedores ou não. Eu decido se eu vou vir à reunião de casais hoje à noite ou não. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher ficar em casa, como eu posso escolher vir para a reunião, sem nenhum problema. Mas tem uma consequência ou não? Nós temos a nossa escolha, mas nós também temos que ter a responsabilidade dos atos das quais nós escolhemos. Aí, no julgamento diante do tribunal de Cristo, nós teremos problema. Ou o Senhor pode falar: servo bom, fiel e prudente, entra no gozo do teu Senhor. Ou o Senhor pode falar: servo mau e negligente, foste infiel até no pouco que eu te dei. Eu não posso te colocar sobre o muito, eu sou justo. E a base do meu trono, como o Hugo falou aquele dia, é a justiça. Eu preciso ser justo. Aí, irmãos, ali o homem criou uma civilização que queria agora tornar o nome do homem célebre, fazer com que as próximas gerações, como conseguiu fazer, esquecessem do Senhor, esquecessem do Deus que poderia os livrar de toda e qualquer situação. Aí agora o homem está condicionado a um líder. É fácil, irmãos, nós esquecermos o Senhor. Foi um período curto. Aí Deus teve que chamar Abraão. Era tão caótico a situação da civilização e cada vez se corrompendo mais, que ali mesmo chamando Abraão estava numa terra de idólatras, onde tinha ídolos. Josué 24 fala que ali o pai de Abraão, que era Terá, né? Era alguém que vivia sendo conduzido pelos ídolos. Aí o Senhor falou a Abraão: sai, Abraão, sai dessa terra, sai dessa parentela. Se o seu trabalho te impede de buscar o Senhor, sai do seu trabalho.
Se o seu casamento está te impedindo buscar o Senhor, não é justificativa. Você já aprendeu o que é negar a vida da alma e perdoar a esposa. Então, joelho no chão, não saia, não abandone isso. Nós temos que abandonar o que nos traz erros, o que nos traz dificuldade. A vida da igreja talvez pode te trazer certas restrições, certa dificuldade, mas não deixa a vida da igreja, irmãos. Tem que deixar o que impede, o que nos atrapalha de buscar o Senhor. Tem momento que nós devemos parar tudo, gastar um tempo ali de comunhão, 1 dia, 2 dias, 3 dias, até as nossas questões serem novamente endireitadas. Porque quando o Senhor veio, João Batista falou que ele veio para esplanar todo o monte, fazer com que se torne uma campina. Tem monte, mas tem um Deus que remove os montes. Irmãos, a graça, ela é infinitamente superior do que o homem provou com respeito à queda. Por isso que no versículo 17 de Romanos 5 fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o homem caiu numa situação degradada ao extremo, agora tem alguém que se tornou o Espírito que dá vida e está dentro do homem para livrar o homem de toda essa condenação. Irmãos, Paulo chegou a ficar tão desesperado, porque ele via os gentios, ele via os judeus debaixo deste jugo de anos. Mesmo ali com Abraão, irmãos, foram poucos que se posicionaram para buscar o Senhor desta maneira. Por isso que o Pedro Dong tem falado e falou novamente ontem, na conferência ali em Portugal, a conferência da Europa, né? Sobre os trabalhadores da 11ª hora. Nós falamos para os irmãos umas 3 semanas atrás. Deus chamou você, irmão, no finalzinho. Romanos capítulo 13 fala que vai à alta noite. Nós estamos chegando no momento de maior intensas trevas, onde que até leis estão sendo mudadas. Vamos lutar contra isso, irmãos. Nós não conseguimos. A única coisa que nós conseguimos é mudar o que está degradado dentro de nós, porque nós temos alguém que já venceu todas as coisas e se tornou o Espírito que dá vida, entrou para dentro de nós. Agora o homem tem uma grande chance de ser salvo no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Quando 1 Tessalonicenses 5:23 fala para nós conservarmos o nosso corpo íntegros até a volta do Senhor, irmãos, é porque tem chance. Aí Paulo aqui diz em Romanos, nós já lemos também, Romanos capítulo 5, ó Senhor Jesus, Romanos capítulo 5, primeiro no capítulo 3, versículo 10, ele fala que não há um justo, nem sequer um. Aí o versículo 12, ele fala que todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem o faça o bem, não há quem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano venenoso, de víbora, engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Olha, irmãos, Deus é a nossa paz. Hebreus fala que para nós seguirmos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas aqui o homem desconheceu o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. O versículo 23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí o capítulo 5, irmãos, dá uma virada para poder resgatar o homem.
O versículo 1 fala que o homem foi justificado mediante a fé. Agora o homem novamente achou o caminho da paz. Ele é a nossa paz. Então o homem agora foi justificado. Todo o escrito de dívida que era contra mim e contra você, o Senhor cancelou. Colossenses e Hebreus fala que o Senhor cancelou, encravando na cruz. Aí, na sua morte, o homem foi reconciliado com Deus, mas Deus não quis deixar o homem na morte. Ao terceiro dia, Deus o ressuscitou e o fez Senhor sobre todas as coisas. Agora o homem novamente estava sendo trazido para debaixo do temor de Deus. Irmãos, nós não podemos sair debaixo do temor de Deus. Não podemos viver a vida da igreja de uma maneira leve. Como nós falamos, não é assistir um programa, muda de canal, tira, desliga e vai embora, como se não fosse comigo. Irmãos, tudo é comigo e com você. Quem tem que adorar a Deus hoje? Somos nós. Quem tem que ter temor de Deus hoje? Somos nós. Porque nós encontramos o caminho. Aí Paulo fala, não perca a esperança. O versículo 5, Paulo diz, a esperança não confunde. Você está confundido, irmãos? A esperança não confunde. Algumas traduções, a esperança não decepciona. A esperança não desaponta, a esperança não engana. Irmãos, nós não fomos enganados quando o Senhor nos chamou para ser esses trabalhadores da 1/10 hora. Mesmo hoje, onde as trevas está intensificando mais, onde o espírito da iniquidade está atuando, irmãos. Não sabemos quando, mas nós não precisamos preocupar com a alta hora chegando. Paulo não preocupou. Paulo falou, preocupa-se que o dia está clareando. O que é que falou aqui? Vai a alta noite, vem chegando o quê? O dia. Vem chegando o dia. O dia do Senhor, irmãos, está bem próximo de nós. Por isso hoje, por causa da intensidade das trevas, eu e você devemos intensificar o nosso desfrute, intensificar a nossa busca, intensificar o nosso desespero. Se ninguém orar por mim e por você, nós estamos acabados, irmãos. Tudo isso vai ser doutrina, mas a esperança não é uma doutrina para nós, é uma realidade. Quantas vezes nós já quisemos deixar a vida da igreja? Inúmeras vezes, irmãos. Vem momentos de fraquezas, vem momentos de dúvidas, de incredulidade, vem momentos de que você fica perdido. Senhor, eu gastei tanto tempo, gastei saúde, gastei dinheiro, mas agora, Senhor, eu estou frio, desanimado. Irmãos, a esperança não decepciona. Enquanto eu e você estivermos nessa esfera, nós seremos guardados. A arca nos protege. A vida da igreja é uma proteção para nós. Paulo ficou desesperado aqui e falou assim, não é possível, Senhor, que não há um sequer. Mas aí ele se posicionou, irmãos, e começou a pregar o evangelho do reino. E muitas pessoas foram levantadas. Aí Paulo no capítulo 7 fala, que é isso? Ficou, irmãos, desesperado. Aí o Senhor revelou para ele, Paulo, mesmo você se sentindo desventurado, há alguém no trono que o deixou o trono, veio, viveu 33 anos e meio, da qual você o perseguia, aqueles que invocavam o nome do Senhor. Agora o nome do Senhor é uma experiência real para você. Então a partir deste momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Capítulo 8, versículo 1, nenhuma incapacidade há. Irmãos, nós não somos incapazes para viver a vida da igreja. Os demônios podem nos acusar, as pessoas podem nos acusar, mas nós estamos no lugar certíssimo. A vida da igreja é o lugar certíssimo, para que eu e você permaneçamos até a volta do Senhor.
E quem foi os que o Senhor chamou na 10ª hora, irmãos? Pessoas aleijadas, pessoas cegas, pessoas coxas, endividadas, atrapalhadas, confusas, sem esperança, ali com traumas de infância, traumas no trabalho, acusação. Deus falou: chama todos. O Senhor foi até a sua esquina e te chamou. Irmãos, declare: eu fui chamado. Eu fui chamado. Irmãos, quando nós vivemos nesse novo homem, não há condenação, irmãos. Para que condenar o seu marido? A vida de Deus nele não vai decepcionar. Seu marido, irmãos, está se tornando o marido mais lindo deste universo, porque ele está se conformando a Cristo. Se o seu marido, irmãos, estiver em Adão, irmãos, a expressão dele é a expressão do homem caído. Quando o homem vive no Adão, a expressão é a expressão do homem caído. Por isso que hoje, irmãos, nós vemos as pessoas se corrompendo cada vez mais, porque elas vivem nesse Adão. Quando chegar na proximidade da volta do Senhor, quando chegar ali próximo à grande tribulação, ou os 3 anos e meio de paz, depois a grande tribulação, irmãos, que terrível é viver nesta terra. Lucas fala para o nosso coração ficar sem nenhum peso, porque se deixarmos as questões dia a dia, sobrecarrega o nosso coração, fica pesado. Você quer tocar em Deus, mas a gordura do homem natural bloqueia. Você quer invocar o nome do Senhor e não consegue, irmãos. Por que que tem pessoas que não conseguem invocar o nome do Senhor? Porque o coração está a ponto de ter um infarto espiritual. Irmãos, nós não podemos ter um infarto espiritual. Alguém precisa nos socorrer. Se possível, invocar dentro de nós. Às vezes nós não conseguimos, mas alguém precisa conseguir por nós. Alguém precisa interceder por nossa casa. Nós não podemos, irmãos. Deus nos chamou nesse final, nessa última era, para vencer a degradação. Nós fomos chamados para vencer a degradação. Aí Paulo entendeu, irmãos, no capítulo 8, Paulo entendeu: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem, irmãos? É o seu patrão? É a sua esposa? É o seu vizinho? Quem tentará? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos chamou nessa era e confiou a nós esse encargo forte de pregar o evangelho do reino, nós devemos assumir, irmãos, aquilo que Deus deu para nós. Davi, irmãos, como que Davi se tornou alguém segundo o coração de Deus? Eu vou concluir aqui lendo, não dá tempo mais, já foi o tempo. Salmo 1. Ó Senhor Jesus, Salmo 1. Bem-aventurado o homem, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como, irmãos, nós podemos hoje ser bem-aventurados e não ser um com a esfera da qual está como um leão querendo nos devorar? Como? Não importa a sua origem, não importa quem está morando junto com você. Não diga que você não faz isso por causa do seu marido, por causa da sua esposa, por causa dos seus filhos, por causa do seu trabalho. O homem é indesculpável diante de Deus. Nós somos indesculpáveis, irmãos.
Agora, se eu exercito o meu espírito, se eu toco no Senhor, nenhuma condenação há. Aí aqui o salmista falou o segredo de como vencer isso. Versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que ele fazia, irmãos? Ele meditava na palavra dia e noite. Irmãos, há um desespero grande, irmãos, por parte da liderança do Senhor. Ouçam as palavras que o nosso irmão Pedro está falando, o nosso irmão Esdras, o nosso irmão Miguel, o nosso irmão André. O encargo para nós podermos tocar nessa realidade é grande, irmãos. Para Davi vencer naquela época uma situação caída, degradada, ele teve que meditar na palavra dia e noite. Esse é o caminho, irmãos. Não dá mais para ler o alimento diário, irmãos, como nós temos lido. Não dá para simplesmente você pegar e ler alguns versículos. Se isso aqui não mexer com as nossas entranhas, com o nosso sangue, irmãos, o sangue percorre todo o nosso corpo, para poder ali ter fluxo, para poder trazer oxigênio, para oxigenar as nossas células, irmãos, da vida. Quando nós tocamos na palavra desta maneira, irmãos, nós estamos oxigenando a nossa vida espiritual. Dia e noite meditando, lendo e orando, desfrutando, cantando, ouvindo, colocando CD, proclamando, como aqueles anjos em Apocalipse proclamava dia e noite: santo, santo, santo é o Senhor. Irmão, se nós tomarmos esse caminho, muitas coisas irão mudar, muitas questões irão ser desamarradas. Tem algo prendendo? A Bíblia, irmãos, liberta-nos de tudo isso. Tem algo nos impedindo de tocar em Deus. Nós temos o nome e temos a palavra. Não podemos abrir mão disso. Quando o Senhor entrou para dentro de nós, irmãos, não foi simplesmente um sopro. Foi o Deus de todo o universo. O alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Senhor, o eterno, o majestoso, o eu sou, o Pai da eternidade, o nosso amigo, o nosso redentor, o nosso libertador, o nosso juiz, o nosso advogado. Tudo isso foi soprado para dentro de você. O que nós precisamos, irmãos, está dentro de nós. Nós não podemos recuar. Recuar jamais. Recuar jamais. Temos falhas, dificuldades, problemas. Se enumerar aqui, irmãos, começando daqui, vai dar muitas páginas. E aí vai. Nós vamos ficar aqui, irmãos, só enumerando situações. Mas o Senhor chega e fala: esquece tudo isso. Eu sou o eu sou. O que você precisa, eu sou. Eu sou a fonte. Eu sou a origem. Você está sem fé? Não vai buscar fé em Abraão, que Abraão já foi. Mas eu sou a origem de Abraão. Eu sou o pai da fé. Eu sou a fonte da fé. Precisa de amor para amar a vida da igreja. O Senhor fala: eu estou transbordando de amor. Lê João 13, versículo 1, você vai ver que eu amei os seus e amei-os até o fim. Irmão, nós precisamos amar a vida da igreja até o fim. Tem uma vida dentro de nós, nos impulsionando. Não é doutrina, irmãos. Daqui a pouco acaba essa reunião, vamos olhar um para o outro. Não olhe em Adão, olhe em Cristo.
Irmãos, nós não mais estamos em Adão. O Senhor crucificou o velho homem, abriu porta para que eu e você entrássemos, e nessa porta nós entramos. Que em Isaías fala que é o caminho. Isaías fala que é o caminho. E esse caminho se chama o caminho santo. E ali fala que até os loucos não errarão o caminho. Que caminho é esse, irmãos? Até os loucos não errarão o caminho. Vale a pena entrar neste caminho. Como entrar neste caminho? Não é algo que eu vejo, é algo que está, é algo dentro, é algo orgânico, é algo trabalhado. Deus está trabalhando a pessoa viva dele em mim. Dentro de mim há uma pessoa viva. Ó Senhor Jesus,